como exemplo na aula, eu até citei, coloquei uma charge, né, daquela pessoa, daquele homem com uma Bíblia na mão, que pelo próprio desenho indica alguém que é muito homofóbico, mas que ao mesmo tempo está com um sapato de salto lá, né, enfim, cor-de-rosa, indicando que há, na verdade, no inconsciente, um desejo muito grande em relação à homossexualidade ou todas as derivações aí, não da homossexualidade, né, mas de gênero, sei lá, um travesti, alguma coisa assim, né? Então, o nosso eu, ele tem alguns recursos para a gente poder se livrar de coisas que nos incomodam muito. Um deles é fazer uma formação reativa, ou seja, investir na consciência é o oposto do que se deseja muito no inconsciente. Então, quanto mais a gente deseja no inconsciente, mais necessidade a gente vai ter que ter, né, de negar necessidade, a gente vai ter que ter, ótimo, né? Maior é a necessidade de negar na consciência esse desejo. Então, na consciência aparece o que para a gente? O oposto disso. Né? No caso da homossexualidade, que foi o exemplo que eu citei, na consciência nós teremos uma pessoa muito homofóbica, que não tolera, né, a expressão da homossexualidade, que, enfim, né, não lida bem com isso. Muitas outras formações reativas podem acontecer. Uma pessoa extremamente limpa, né, que precisa, sei lá, tem pessoas que precisam tomar muitos banhos por dia, ou lavar muitas vezes as mãos, ou manter os ambientes sempre muito limpos, como se precisasse se proteger da sujeira, né? Que sujeira é essa? Talvez desejos, né, considerados impuros, que estejam lá no inconsciente pressionando, né, ameaçando aquela pessoa de alguma forma, porque para ela são coisas intoleráveis. Outro mecanismo de defesa seria a projeção. O que é projetar? Projetar é colocar no outro algo que é seu. Então, por exemplo, você é uma pessoa muito invejosa, mas você não tolera isso, admitir isso em você. E aí, o que você faz? Todo mundo tem inveja de você. Não tem aquelas pessoas que ficam, nossa, mas as pessoas são tão invejosas, uma pessoa até persecutória, que acha que todo mundo está cuidando da vida dela, que ela é o centro do universo e que todo mundo inveja, né? Pode ser tende a ser, né, quando isso é exagero, é uma projeção, um depositar no outro características, aspectos que são seus, como por exemplo a inveja. Eu não tolero o fato de eu ser invejosa, então eu deposito nas pessoas e todas as outras pessoas são, menos eu. A repressão é um mecanismo de defesa que eu já trabalhei bastante com vocês, que é esse de retirar da consciência e enviar para o inconsciente o desejo, a representação conflituosa, proibida. Eu acho que são basicamente esses que são tratados ali. E aí a gente finaliza a psicanálise, que, como eu disse para vocês, as nossas várias aulas que tivemos sobre esse conteúdo, é uma teoria sobre a personalidade que vai enfatizar o quê? A importância do inconsciente, dos desejos inconscientes na organização da nossa personalidade, na constituição do nosso id, do nosso ego e do nosso superego. Né? Então, o que um sujeito é, né, quando a gente olha para um sujeito, como ele se expressa, como ele reage diante das coisas, tem relação com o modo como essas três instâncias psíquicas, o id, o ego e o superego, se organizam. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim? Sim? Quem está falando? O áudio do computador. Nós estamos ouvindo alguém falando. Quem que é? Me perdi, não lembro o que eu estava falando.
Tá, que a personalidade da pessoa, né, como ela se apresenta para o mundo, para os outros, o que ela sente, como ela se expressa, tem relação com o modo como essas três instâncias foram constituídas, a característica que elas têm, como elas se relacionam. Então, é um processo, a personalidade de alguém é muito dinâmica e representa aí um conflito, né? Uma disputa entre essas três instâncias. O ego, na condição de quem tem que realizar, né, desejos, considerando a realidade, considerando esse superego que vai impor as proibições morais, os limites morais. Então, uma pessoa extremamente rígida, ou seja, que não tolera nada, você vai fazer uma brincadeira, por exemplo, no ambiente de trabalho, ou na faculdade, qualquer ambiente, a pessoa não aceita brincadeiras, enfim, uma pessoa com uma personalidade muito rígida, ela tem um superego muito rígido, muito exigente, muito rigoroso. Então, uma pessoa que é muito rígida com as outras, muito exigente, é uma pessoa muito mais exigente ainda consigo mesma. Essa relação com o outro é só uma expressão de como ela é internamente com ela, o quanto que ela se cobra, enfim, que ela se exige. Deixa eu ver se tem alguma mensagem de algum aluno. Vamos então, pessoal, começar a revisão pela psicanálise, que é o conteúdo que está mais fresco aí na cabeça de vocês. Ficou Professora, dúvida? essa prova é muito extensa ou não? Essa prova ela tem 4 questões, todas questões abertas para escrever, mas não de muito conteúdo, são bem direcionadas. Beleza. As 4 é de psicanálise? Não, eu incluí também outras abordando os outros conteúdos que a gente viu. Eu acho que tem 2 de psicanálise. Eu acho que 2 de psicanálise e outras. Eu não me lembro, acho que são 5 questões, gente, desculpa. Mas uma questão é mais subjetiva, assim, para vocês responderem. Mas não são todas de psicanálise, não. Porque a gente trabalhou fazer uma retrospectiva da disciplina, então, para vocês refrescarem aí, se lembrarem um pouco mais. A gente iniciou com um capítulo que fazia uma discussão entre senso comum, basicamente, e ciência. Nesse capítulo, havia uma discussão de modos de produção, de âmbitos de produção de conhecimento da humanidade, né? Filosofia, artes, enfim. Mas o foco foi dado entre o que é conhecimento científico e o que é conhecimento do senso comum, considerando que a ciência, para ser considerada como tal, precisa obedecer a alguns critérios, alguns parâmetros. Então, ter uma linguagem rigorosa, métodos de investigação também rigorosos, que podem ser seguidos e realizados, repetidos em outros contextos, e o resultado ser o mesmo. Uma área, para ela ser considerada ciência, ela tem que ter um objeto de investigação, enfim, toda essa discussão do que é ciência e do que é senso comum. Para quê? Para chegar à psicologia. Então, o que é a psicologia nesse contexto de âmbitos de produção de conhecimento? O que a psicologia é? Uma ciência? Uma ciência. Sendo uma ciência, ou ainda, o que garante que a psicologia seja uma ciência? Porque ela estuda o meio social dos indivíduos? Por ela ter como objeto de estudo o ser humano. É. Só o ser humano?
as ciências humanas, né, os centros são divididos assim. Se você pegar lá na Unespar, vai ter lá o Centro de Ciências da Saúde, o Centro de Ciências Humanas, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, enfim. E aí, na Humanas, você vai ter psicologia, não lá na Unespar, porque não tem um curso de psicologia, mas lá na UEM, por exemplo, tem psicologia, tem pedagogia, tem história, tem filosofia, tem uma série de áreas. Todas elas estudam o ser humano. O que diferencia a psicologia dessas outras áreas? Tipo, o estudo do consciente, inconsciente, mais focado no... Tem uma vertente mais focada pro estudo cerebral lá. Ah, esqueci o nome agora, mas eu acho que é isso. Parte psíquica. Isso. Exatamente. Diferente da história, que vai estudar a história humana, a psicologia está interessada no quê? Qual que é o objeto da psicologia? A dimensão Comportamento psicológica. é, Mas, além disso, né, quando a gente fala de dimensão psicológica, fica uma coisa muito genérica, né? Então, a partir do estudo do livro da Bock, que ela vai definir o objeto da psicologia como a subjetividade, e eu trouxe um outro capítulo que vai falar sobre a personalidade humana. Então, de alguma forma, a psicologia é essa ciência que está interessada, então, em investigar, em construir teorias sobre a personalidade dos seres humanos. Porque é a personalidade que vai contemplar, então, o que a pessoa pensa, o que ela sente, aspectos inconscientes, aspectos morais, enfim, né? Existe um ramo dentro da psicologia que se volta para a personalidade humana. Como a nossa personalidade, essa dimensão psicológica, que os gregos lá chamavam de alma, né? E que depois as teorias mais modernas vão dar o nome de personalidade, como se constitui, quais são as características, enfim, para entender o ser humano, inclusive tentar prever comportamentos. Então, a psicologia faz isso. Ela busca compreender por que as pessoas se comportam, pensam, sentem de determinadas formas em determinados contextos. Porque a dimensão, né, subjetiva, psicológica, personalidade, ela é um elemento fundamental do ser humano. Está presente em tudo que o ser humano faz. Então, a psicologia só é uma ciência porque ela tem objeto, porque ela tem métodos de investigação rigorosos, tem uma linguagem rigorosa, enfim, tem tudo aquilo que todas as outras ciências apresentam, por isso que ela é ensinada na universidade, ela é ensinada, né, em cursos, enfim, não é algo do âmbito místico, que muitas pessoas do senso comum às vezes confundem, né, acham que tem alguma coisa de paranormal, enfim, né, porque às vezes a gente antecipa ou mesmo fala de alguma característica da pessoa e ela fica, nossa, mas como você sabe disso, né? É bruxaria. Tem paciente que às vezes fala, isso é bruxaria. Não é bruxaria. É uma técnica, é um modo de olhar para o ser humano a partir das teorias e da técnica que nos possibilita ter uma compreensão mais ampla de como ele está organizado e funciona internamente. Logo, os seus comportamentos, os seus sentimentos serão o que ela pensa, serão coerentes com esse modo de organização mental. Então, esse primeiro capítulo faz essa discussão, né, entre ciência e senso comum. O segundo capítulo do livro da Bock, que eu acho que se chama A Ciência Psicológica, uma coisa assim, se alguém tiver aí com
com o livro aberto e puder me falar, eu agradeço. Vai falar da história da psicologia, como ela se construiu enquanto ciência. Aí começa lá com os gregos, na filosofia, antes ainda, né, dos filósofos, e aí fala dos filósofos, como eles influenciaram os pensadores da Idade Média e como esses pensadores da Idade Média e esses mesmos filósofos, por sua vez, influenciaram os pensadores modernos. Então, por que é importante a gente conhecer a história da construção de uma ciência ou de qualquer produção humana? Porque o que existe hoje, se a gente estudou a psicanálise hoje, o Freud não partiu do zero para construir a psicanálise. Ele leu, ele estudou muitos outros autores teóricos, estudiosos, anteriores a ele. Inclusive, a filosofia, os gregos, na psicanálise, o estudo dos mitos, que não é considerado ciência, mas que é um modo de produzir que os gregos tinham, né? Antes dos filósofos, que os gregos tinham de produzir conhecimento, o Freud estuda, ele estuda bastante antropologia, ele estuda arqueologia, enfim. Uma série de conteúdos humanos, de produções humanas, para poder construir a psicanálise. Então, a psicologia que temos hoje, em termos de ciência, de técnicas, enfim, né? Se vocês se interessarem por essa área, quiserem, sei lá, se aprofundar em recursos humanos e talvez a partir disso estudem mais a psicologia profundamente, vocês vão conhecer teorias que partiram do quê? Dessa história que é descrita nesse segundo capítulo. Então, é para que a gente entenda que a psicologia não brotou do nada, assim, né? Não é algo natural, é algo que foi construído para quê? Para responder a demandas, necessidades humanas, né? A Glória disse que eu gosto de recursos humanos. Inclusive, a utilização da psicologia nas áreas do trabalho, né? Nas ciências sociais aplicadas, que seria, né, a área de conhecimento de vocês, tem relação com isso, né? Há uma necessidade, porque nos ambientes de trabalho existe o ser humano. O ser humano é um recurso que faz parte da produção, que faz parte do desenvolvimento de qualquer atividade, né? Contábil, enfim, econômica, administrativa. Por isso que a psicologia é chamada a auxiliar essas áreas. Quando a gente fala de ciências sociais aplicadas, né, a gente fala de ciências exatas. Eu não sei de você estar em exatas ou sociais aplicadas. Agora eu fiquei em dúvida. Vocês sabem? Acho Qual? que é mais social. Ciências sociais aplicadas? Aplicadas. Uhum. Tá. Nossa, tem tanto aluno aqui que eu tô nem paro. Não tô conseguindo nem admitir tanta gente nessa aula hoje. Então, a psicologia é chamada a responder demandas da ordem desse campo, né? Então, a psicologia foi produzida, como qualquer outra ciência, para responder, dar respostas, para produzir conhecimento sobre aspectos humanos que interferem, que fazem parte dessas áreas, né? Do curso de vocês, da área de vocês e outras tantas que possuem na sua formação o curso de psicologia. Depois nós vimos, depois desse segundo capítulo da BOC, que vai falar da história da psicologia, a gente viu, chegou a personalidade, a subjetividade como objeto que vai definir a psicologia, porque é mais abrangente e vai integrar desde o comportamento da pessoa,
o que ela pensa, os seus valores, enfim, tudo que é da ordem do psicológico. E aí a gente foi entender o que é a personalidade. Então, é aquilo que caracteriza a pessoa, permite essa pessoa ser uma unidade. E a gente foi entender um pouco quais são os aspectos dessa personalidade. Como essa personalidade se constitui. Será que as pessoas nascem do jeito que elas são? Como que é isso? Né? E aí esse texto vai mostrar para a gente que existem 8 aspectos que as teorias da personalidade consideram como importantes para entender a personalidade de alguém. E, além de apontar esses 8 aspectos importantes, fala-se, né, de estudos que têm considerado a cultura como um elemento muito importante para a gente considerar o modo como as pessoas vão se constituindo internamente, questões sociais, enfim. Né? Embora a gente tenha uma dimensão biológica, porque nós somos seres que temos a nossa natureza, há uma espécie que a gente representa, que é a espécie humana, com suas características biológicas, fisiológicas determinadas, e no caso particular de cada um, a história de herança genética da nossa família, o que do que nós somos hoje representa essa dimensão natural e o que representa os outros aspectos que têm relação com a nossa vida, as nossas experiências. Vocês estão caindo muito, pessoal? Pra mim tá normal. Porque eu tô adicionando e só fica 23. Será que tem um limite? Acho que não, né? Não, tem limite não. Chegou a 30 em outras aulas. Toda hora admitindo. Pra mim também tá funcionando normal, desde a hora que eu entrei. E não sai do 23. Eu admito as pessoas e fica em 23. Sim. Então, pessoal, nossa, vai ser uma barulheira. Um gato miou ali na rua, e os meus cachorros enlouquecem. Vamos lá, deixa eu me concentrar aqui de novo. Acho que é uma pessoa específica que não está conseguindo entrar. Eu admito, ela não consegue. Então, esse capítulo da personalidade, que discute o que é a personalidade, é o capítulo 1 do livro, Teorias da Personalidade. O que é importante que vocês entendam? Esse conceito de personalidade, quais aspectos que são importantes para a sua constituição, né? O que está ali, né, presente na personalidade de alguém. E principalmente, além disso, os aspectos mais atuais, que se considera como a cultura, enfim, esses elementos que são resultantes da vida, das nossas experiências, da nossa existência concreta. Porque seria muito simples a gente atribuir tudo que nós somos à dimensão biológica natural. Logo, então, a pessoa é desse jeito porque ela é naturalmente desse jeito, ela nasceu assim, logo ela vai ser assim para sempre, não há nada que a gente possa fazer para mudar. Mas a gente sabe que o ser humano tem capacidade de aprendizagem, de transformação de pensamento, de comportamento, de sentimentos. Por isso que entender a origem, né, como esse ser humano se constitui, as motivações, porque ele se comporta de determinada forma, ou pensa ou sente de determinada forma, é importante para que o ambiente possa oferecer condições de transformação também para esse sujeito, para esse ser humano.
se eu não acreditasse, porque tem pessoas que dizem, né? Ah, a pessoa nasceu assim, ela vai ser assim para sempre, não tem o que fazer. Se eu acreditasse nisso, eu não teria escolhido a psicologia como ciência, como profissão, porque as pessoas que chegam até a clínica, a minha clínica ou mesmo, né, vocês, alunos, enfim, qualquer pessoa, as pessoas com as quais eu desenvolvo qualquer tipo de atividade ou relação, eu olho para essas pessoas como pessoas que estão em processo de constituição ainda. Independente, claro que, né, quanto mais velha a pessoa for, talvez mais resistências à mudança possam ser encontradas, mas as pessoas têm sim condição de se desenvolver e de se transformar. E aí nós chegamos então à psicanálise, que é uma das teorias sobre a personalidade que vai dizer para a gente, então, como a personalidade humana se constitui. Quais são os seus aspectos, né? No primeiro momento, Freud vai ali, que a primeira teoria vai falar do inconsciente, do consciente, do pré-consciente, depois ele chega ao id, ao ego e ao superego. Então, o que é importante para a psicanálise? Para a gente considerar, olhar a personalidade de um ser humano. O que é o mais importante para a psicanálise? É o inconsciente? Exatamente, Rafael, o inconsciente. E o que estaria lá no inconsciente, principalmente, né, para a psicanálise? O que vai lá por inconsciente? Nossos desejos? Tudo Os que é nossos reprimido. desejos, principalmente aqueles conflituosos, né? Ou seja, aqueles que entram em choque com a nossa moralidade e estão vinculados à sexualidade infantil. Porque é nesse momento da vivência infantil que a criança entra em muito conflito com o que ela deseja, com o amor que ela tem pelos pais, enfim, pela necessidade de aceitação, de reconhecimento. Então, o mundo interno da criança, ele é bem... Ai, gente, desculpa, vocês estão conseguindo me ouvir? Estamos sim. Tá, se Eu tô conseguindo começar... ouvir sim, professora, tranquilo. Nossa, é que tá muito alto essas latidas aqui, tá, me atrapalham. Até perco o fio da meada aqui. Tava falando do infantil. Isso, da sexualidade infantil, que são as primeiras vivências que vão conduzir o desenvolvimento psicológico da criança, né? As vivências em relação à satisfação da pulsão sexual, da libido, do amor e do ódio também, né? Porque é pulsão de vida e pulsão de morte, que vão conduzir as ações da criança. São as forças internas que vão conduzir o pensamento, as ações, o desenvolvimento, até que a criança chegue ao período de latência e entre naquele momento em que ela vai estudar, que ela vai se apropriar da ciência, né, dos conteúdos escolares, enfim, sociais. Para o Freud, então, essas primeiras vivências, que são muito importantes, elas estruturam a nossa personalidade e elas são vividas basicamente até os 7 anos de vida, até os 6 anos. E elas vão ser, então, a base. Tudo que a gente viver a partir disso, aquilo que de alguma forma na vida adulta vai ter relação com o nosso inconsciente ou vai ser reprimido, só vai ser reprimido porque vai se relacionar com aquilo que já está lá, com os nossos traumas, com as nossas vivências traumáticas. Então, como um ser humano para a psicanálise, né, se porta hoje no ambiente de trabalho, nas relações afetivas, enfim, qualquer contexto, tem relação com essas vivências iniciais da vida e como a sua personalidade se organizou, se estruturou a partir disso. Vocês têm alguma dúvida específica?
Alguma Professora, coisa que não entenderam muito bem, gostariam que eu falasse mais sobre? se possível, fala um pouquinho sobre o superego. Uhum, tá. O superego, ele vai ser a parte do ego, por isso que se chama super, né, como algo superior. Superior em qual aspecto? Aspecto moral, que vai se... Professora, Hã? ele é o que vai impedir de a gente não fazer coisa que não pode, o superego? Exatamente. Ele que vai fazer com que o nosso ego sinta culpa antes mesmo de fazer alguma coisa. Porque às vezes a gente não faz, mas sente culpa só de pensar. Ou ainda, a possibilidade de sentir culpa faz com que a gente não faça alguma coisa. Então, ele é a nossa instância moral, que vai regular o nosso ego, porque quem faz é o ego, tá? O superego não faz nada. O id não faz nada. Quem age sobre o mundo, quem pensa, é o nosso ego. Então, o superego, ele influencia o ego. Quando o id, ele apresenta ou ele pressiona o ego para realizar um desejo, o ego precisa considerar o superego, ou seja, a sua moralidade, e também a realidade para ver o que é possível realizar, o que não é e de que modo isso vai ser realizado. Então, ele é a instância que vai se constituir principalmente a partir da vivência do complexo de Édipo, que é aquele momento, então, em que a criança escolhe um dos pais para ser objeto de investimento da pulsão sexual e o outro para ser um objeto de identificação. Mas a criança, ela se identifica com ambos os pais. E o que significa se identificar? É se tornar, é o ego se apropriar de características desses pais e torná-las suas. Então, o nosso superego é uma apropriação que a gente faz do quê? Da moralidade dos nossos pais, dos impedimentos que os pais nos oferecem, porque quem diz não para a gente pela primeira vez? São os pais, né? A regulação vem de fora e depois ela vai passar a ser interna. Pessoal, vai finalizar aqui, eu vou sair e já vou entrar de novo, tá? É o mesmo link que vocês podem ingressar.